Ei, Daniela. Ei, pessoal, bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Bom dia. A gente vai falar os dois assuntos, que eu acho que não sei se a gente pode tratar dessa forma, é a evolução do primeiro. O primeiro é vegetarianismo e o segundo, veganismo. Primeiro, eu queria saber, Daniela, qual é a principal diferença entre um e outro? Então, tá aumentando muito o número de pessoas adeptas, né, a tanto o veganismo quanto o vegetarianismo. Seja por uma questão de cuidado mesmo com os animais, né, porque a gente sabe o quanto, né, esses frigoríficos, eles têm uma forma, até, por exemplo, a ordenha da vaca, uma ordenha mecânica, né, então é muito mais, o veganismo é muito mais cuidadoso com relação aos animais, eles não consomem nada relacionado a animal. Então, assim, mel, produtos com lã, colágeno, tudo isso que vem do animal, independente do que seja. Produtos de cabelo, hidratantes que sejam feitos até testes em meio de animal, mesmo que sejam com ratos, enfim. O cuidado é extensamente maior, né? O vegetarianismo, não, ele já consome alguns derivados, né, da carne, o queijo, o leite, o mel eles acabam consumindo também, não é tão restritivo quanto o veganismo. E realmente o que você falou tem muita razão, acaba que as pessoas, elas começam no vegetarianismo, né, aí acaba para poder ter uma adaptação, e evoluem para o veganismo. Existem outras pessoas que já nascem com essa resistência ao consumo de carnes. Sim. Né? Desde pequena, a criança, às vezes, ela não tem um bom paladar, né? Uma boa digestão para esses alimentos, né? Para fazer essa digestão de proteína. E eu falo assim que criança, se você dá, por exemplo, um produto com muito cacau, ela não gosta, provavelmente uma criança tem alergia. Geralmente as crianças, quando elas têm alergia a algum alimento, elas acabam recusando ele, né? Não é o que acontece especificamente com a carne. Mas se ela recusa muito, quer dizer que talvez ela não tenha digestão muito boa, o paladar dela não é muito favorável a esse tipo de alimento, entendeu? Agora, existe algum, digamos, entre aspas, prejuízo para quem, por exemplo, adota uma dieta vegetariana? Então, os nutrientes, né, eles estão em vários tipos de alimentos. É só ter cuidado com a questão do ferro, né, da vitamina B12, principalmente. São os dois nutrientes que a gente precisa ter maior cuidado. A proteína em si, a gente tem as proteínas de origem animal e a gente tem também as proteínas de origem vegetal. Certo. As proteínas de origem vegetal, a gente consegue suprir essa quantidade de... Dá um exemplo para nós de proteína vegetal. A gente tem a soja, a gente tem a quinoa, a gente tem o grão de bico. As leguminosas, os grãos, geralmente, eles têm uma quantidade muito grande de proteína. A quinoa é uma que eu uso muito, né? Porque ela é muito rica em fibras e em proteína, né? A soja eu já não uso tanto assim. As castanhas, né? Tem uma quantidade muito boa de proteína também. Então, a gente consegue ter essas proteínas de origem vegetal sem ser animal. A animal, ela concentra uma maior quantidade de aminoácido, que é quem forma proteína. Mas a vegetal, geralmente essas pessoas que são veganas, elas têm muito cuidado com a alimentação, né? Então, acaba sendo uma alimentação muito rica em vegetais. A B12, principalmente, você tem muito nos vegetais verdes escuros, né? Então, assim, são pessoas que geralmente consomem uma quantidade muito boa de vegetais, né? Então, os verdes escuros que a gente tem que lembrar, né? A couve, o espinafre, a rúcula, o brócolis. Então, se você faz uma ingestão muito boa e acompanha de perto essa questão desses nutrientes, fazendo exames de sangue, né? Não tem problema nenhum. Eu ia te perguntar uma coisa. Como é que as pessoas... Você sempre diz o seguinte, que quando você faz uma refeição que tem muita verdura, etc., parte da saciedade vem de um pouquinho de gordura que você come ali, né? Possivelmente junto com a carne e tal. No caso de quem adota dietas assim, como a vegetariana ou a vegana, a impressão que se dá, ou uma impressão que as pessoas têm, é que a pessoa está constantemente com fome, né? Porque é uma comida exageradamente leve. Sim. É isso mesmo?
A gente tem também as gorduras que são de origem natural, né? Por exemplo, o abacate é um alimento muito rico em gordura, o coco, as próprias castanhas. Então, a gente também consegue gorduras boas de origem vegetal também, além da carne, né? E também, geralmente, tem uma alimentação muito rica em fibras. Então, quando você fala, por exemplo, de castanha, das leguminosas, né? Que é feijão, grão de bico, lentilha, são alimentos que têm muita quantidade de fibras. Então, a saciedade vem muito também através de fibras, né? E também vai ter a proteína, também vai ter a gordura, só que de uma outra origem, vamos dizer assim, né? Então, é só ter cuidado com a questão das vitaminas e minerais, tá acompanhando de perto, para ver, às vezes é necessário até uma suplementação, né, um manipulado mesmo, só para poder suplementar até chegar no nível ok, e aí só ficar mantendo com a alimentação. Então, o ideal é adequar a alimentação para que nem fique deficiente de gorduras boas, nem que fique deficiente de proteínas, mas utilizando que a pessoa... Porque, na verdade, é um conceito de vida, né? Não tem... No caso dos veganos, por exemplo, isso passa, inclusive, pela roupa que eles usam, pelo calçado que eles Exatamente. usam, né? Porque não pode ter, como você disse, origem animal. Eu queria perguntar para a Dani, uma pessoa que ela tem uma dieta normal, digamos, come carne, come de tudo, e ela resolve dar essa alterada. É muito radical você já partir para o veganismo ou uma adaptação como vegetariano no início é mais comum? Então, geralmente, depende do tipo de alimentação da pessoa. Se é uma pessoa que já faz uma alimentação muito adequada, muito rico em vegetais, já não tem um alto consumo de carnes vermelhas, enfim, gosta muito das leguminosas, não tem problema nenhum, né? Uma pessoa que com certeza vai conseguir ir com mais facilidade. Agora, se é uma pessoa que tem uma alimentação muito desregrada, né? Que já não pratica exercício físico, já não tem horário muito para poder comer, não consegue... Porque essas pessoas que são veganas, vegetarianas em si, elas preparam muito as coisas. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, ela é fisioterapeuta, a gente foi num churrasco, ela levou um quibe com carne de jaca. Carne de jaca? Eles usam a jaca verde. A jaca verde, ela não é doce. E ela me deu para experimentar, realmente tem um gosto muito bom. Então, são pessoas que o paladar é muito acessível, né? Que se acostuma muito fácil com... E quando você cria isso como um conceito, como um estilo de vida, facilita. Sim. Não, se você faz, uma modinha, eu quero virar vegetariano. É muito mais difícil, porque você não tem você não tem aquilo dentro de você, vontade, de que você... né? Exatamente. Agora, você falou desse quibe aí de carne de jaca. Eu pensei, a pessoa que é vegana, principalmente, ela tem que ter muita criatividade com receitas, né? Porque senão vai enjoando, comendo sempre aquela salada, verdura. Tem que exercitar essa criatividade aí, fazer umas tortinhas, esse quibe que você falou, né? Mas o mercado em si, até de produtos para vegano, para vegetariano, ele está se ampliando muito, né? Até porque as pessoas estão... A gente sabe dos malefícios, né? De estar consumindo alguns alimentos de maneira muito exacerbada, né? Então, tá crescendo muito essa questão de proteção animal, né? De ter cuidado. Então, a quantidade de empresas até que estão fornecendo alimentos visando esse público, está aumentando muito. A gente tem várias opções, por exemplo, comer uma torradinha com uma caponata de berinjela, o hummus, né, que é uma comida árabe. É grão de bico, né? Isso, uma pastinha de grão de bico, é um prato árabe, na verdade. Então, você tem várias opções de estar conseguindo driblar. E as pessoas, geralmente, que são veganas e vegetarianas, elas se interam muito sobre isso, assim, sabe? Elas geralmente chegam já com uma bagagem muito boa. É só a gente adequar mesmo essa questão de vitaminas, minerais e proteínas. No caso, por exemplo, de cervejas, eu fiquei sabendo, por exemplo, que, obviamente, eles consomem cerveja também, né? Não são castos puros a ponto de tomar cervejinha, mas que há restrições àquelas empresas... por exemplo, que tem algum tipo, que apesar de os processos serem, digamos, naturais, mas que tem algum tipo de patrocínio a rodeio. Então, se a empresa ela patrocina rodeio... É uma filosofia mesmo de vida, né, Cacá? É uma filosofia de proteção em relação aos animais, inclusive pelo consumo, pelo contato, etc. Tem algumas pessoas que elas não consomem o figo, por exemplo. Porque, às vezes,
o animal, né, o bichinho, a abelhinha ali, ela fixa e ela pode estar ali dentro. Então, o próprio figo, às vezes, eles não consomem. Aham. Tem que essa não é grande. Tem sim. Vamos ouvir o áudio aqui. Pergunta do nosso ouvinte, o Hermano. Bom dia, Cacá. Bom dia, pessoal da Band News FM aí. Boa pergunta. Uma pergunta aí para nossa Nutri. É o seguinte: Nossa, Nutri. veganismo, vegetarianismo, maravilha, sou adepto da dieta. Mas, doutora, vitamina B12 fora da alimentação carne. Como é que a gente consegue essa vitamina B12 sem suplementação, na alimentação natural? Existe aí algum alimento que seja rico em B12 fora a carne? Então, são os vegetais verdes escuros mesmo, né? Os vegetais verdes escuros, aí a gente tem rúcula, espinafre, agrião, couve, né? Todos esses brócolis, eles têm uma boa quantidade de vitamina B12. Também tem uma boa quantidade de ferro, que são os principais nutrientes que tem na carne vermelha em grande quantidade. Até a questão do ferro, quem tem uma anemia ou que tem uma baixa em ferro, né? Uma hipovitaminose do ferro, espremer limão na salada, porque a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, você otimiza a absorção do ferro. Mas dá tranquilamente para conseguir... É só assim, uma questão, porque a gente tem que ficar sempre acompanhando através de exames, porque a vitamina B12, ela está muito associada até à função neurocognitiva, que é a função cerebral mesmo, né? Pode dar o cansaço, a fadiga, né? É uma anemia, um tipo de anemia. Então, assim, algumas funções vitais estão relacionadas à ação da B12. Então, se você tem uma queda muito... Eu suplemento a B12 abaixo de 300. Eu não uso valor de referência para B12. Abaixo de 300, abaixo de 400, eu já entro com a suplementação. Se não conseguir... Abaixo de 300, abaixo de resultado do exame, é isso? É porque, assim, tem o valor de referência da B12. Pois é, Eu, Daniela Alencar, nutricionista, eu faço dessa forma. Existem médicos que fazem e nutricionistas de outra forma. Mas eu, abaixo de 300, eu já suplemento a B12. Aí, quando ela chega no valor normal, se equilibra, eu entro só com a alimentação para poder fazer a manutenção. É igual, por exemplo, pacientes veganos e vegetarianos têm que ter cuidado com cálcio também, né? Porque a gente acaba diminuindo um pouco a ingestão desses alimentos. A gente sabe que a questão óssea está muito mais relacionada à vitamina D, tá em boa, vem do sol, em boa quantidade ali no sangue, mas também a gente tem que ter, a gente não pode ter uma hipovitaminose relacionada ao cálcio. Então, quais são os alimentos que a gente tem bastante cálcio também? São as sementes. Então, o vegano, o vegetariano, em si, o vegetariano nem tanto porque tem os derivados, mas o vegano, principalmente, as sementes. E ele já consome muita semente, né? Então, a gente entra aí com gergelim, a gente entra aí com girassol, a gente entra aí com a semente de abóbora. Todas essas sementes, eles têm uma quantidade muito boa de cálcio para estar usando. O que eu indico muito também, que é muito rico, são os temperinhos. Tempero que eu digo, assim, as ervas secas, sim, manjericão, tomilho, alecrim, salsa desidratada. Não precisa ser fresca. Se for fresca é melhor ou tanto faz? Então, na verdade, tanto faz, mas a seca, ela concentra mais os nutrientes. Que curioso. 10h36. Mas fiquei na dúvida, Dani, porque quem é vegano, tem a dieta vegana, ela necessariamente tem que ter um acompanhamento melhor, um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional melhor por conta dessa, às vezes, ausência de alguns nutrientes? Sim, na verdade é por uma questão mesmo de equilíbrio, né? Porque quando a gente faz a dieta, o plano alimentar, a gente equilibra tanto as vitaminas, minerais, quanto os nutrientes. Então, a gente precisa saber se, de acordo com o exercício que ela faz, a quantidade de proteína está sendo ok. A gente tem suplementos proteicos que são derivados das proteínas vegetais, né? Proteínas de ervilha, a proteína do arroz. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho paciente que faz um pós-treino, outro, mas eu não quero mais ficar comendo esses... Depois que eu chego do treino, não vou comer um prato de feijão. A ingestão dele de proteína está baixa ao longo do dia. A gente pode entrar com um suplemento à base de proteína vegetal. E tem vários no mercado, né? Muito bons, inclusive, assim. Mas isso seria uma medida de acordo com o cálculo do plano alimentar, o cálculo de vitaminas e minerais. No final das contas, eu ia te perguntar o seguinte.
Você recomenda que as pessoas adotem uma dieta assim? Ou você acha que isso é muito da decisão da pessoa? Mudando um pouco a pergunta, é possível, por exemplo, um nutricionista, uma nutricionista falar assim, olha, por que você não adota uma dieta vegetariana? Isso acontece? Então, devido às restrições que a gente tem, o cuidado, porque hoje as pessoas querem muita praticidade, Sim. né? E a dieta vegana, vegetariana, enfim, não é uma dieta que você precisa se organizar muito. Então, a pessoa tem que estar muito convicta daquilo que ela quer. Certo. Justamente por quê? Porque ela vai precisar de mais cuidados. Ela vai precisar, igual essa amiga minha foi no churrasco, levou o que ela poderia comer. Então, precisa de muito mais do paciente do que algumas vezes eu até acabo restringindo se é um paciente que tem alguma questão hepática, de uma sobrecarga, você acaba reduzindo um pouco a quantidade de proteínas de origem animal e coloca um pouco mais das proteínas de origem vegetais, né? Então, dependendo do quadro do paciente, pode ser sim que eu peça para ele, por um curto período de tempo, por uma questão de saúde mesmo, estar evitando as proteínas de origem animal. Mas não é uma coisa que eu fale assim, vai ser para a vida toda. Porque é algo que precisa de muito mais cuidado, né? Ok. Cara, só dar uma fugida aqui do assunto para responder um ouvinte, o Evalnilha de Anchieta. Tem um tempinho que ele tá mandando essa pergunta, quase nunca a gente consegue encaixar, vamos logo, senão a gente deixa ele para trás. Você já falou disso algumas vezes, é só para dar uma resposta, porque igual o